Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã, cedo, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido, podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada a mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Até aqui, Daniel 6, 17 a 23. Amados, aqui nós vemos o grande livramento de Deus. Aqui nós vemos o quanto Deus, o jeito que Deus cuida de nós e o jeito que Ele pode fazer o impossível para cuidar da gente. Muitas vezes, e eu quero refletir com vocês aqui sobre uma perspectiva que eu, que eu, que eu observei aqui nessa passagem de Daniel. Acho que uma das mensagens aqui que nesse livro diz é que muitas vezes Deus não vai te livrar da cova do leão, mas vai te livrar do leão que está na cova, para que tu veja e saiba que Ele é Deus. Então, veja, muitas vezes a gente pensa, né? Eu vou. O cristão não passa por problemas, ele não tem problemas. Deus vai livrar ele de todas as aflições. Sim, realmente Deus livra, mas não desse jeito que a gente pensa. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se eu tive problemas, vocês também terão. Jesus disse isso. Então o que acontece? Deus muitas vezes ele vai usar o seu problema de um jeito para que você veja a grandeza dele. Como assim? Porque é nas nossas aflições que aprendemos que dependemos totalmente de Deus para tudo. E nada podemos fazer sem Ele. Está escrito isso em João 15:5. Então quer dizer o quê? Deus muitas vezes ele vai usar o seu problema para que você veja, você pensa, ele vai chegar num nível assim que você vai pensar, nossa, agora já não tem mais jeito, já era, acabou, e é isso aí, final triste. Não, não é assim. E aí, nessa situação, quando você não tiver mais esperança, Deus ele vai te mostrar a mão dele te segurando, a mão dele te guiando por todo o caminho, e que tudo aconteceu de acordo com a vontade dele, para a honra e glória dele, entende? Então, aqui a gente vê que Daniel, ele fez Daniel reconhecer que ele não podia se livrar sozinho. Por isso ele teve que confiar em Deus. E muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente, para que a gente saiba que a gente não pode se salvar. A gente não pode se livrar sozinho. A gente tem que depender totalmente, inteiramente de Deus. Sabe? E eu acho que Daniel, como ele era um homem de fé, ele deve ter pensado: eu não sei como ou quando, mas Deus vai achar uma saída e Ele vai me livrar daqui. E isso me leva a uma pergunta: e você? Você confia que Deus vai achar uma saída para o seu problema? Responda isso a si mesmo, sabe? É nos problemas da vida, amados, que nós crescemos e amadurecemos na fé. Eu vou usar o exemplo aqui bem simples, tá? Uma criança ela tá lá correndo na rua ou num lugar íngreme, e o pai dela, a mãe dela fala: não corre porque você vai se machucar e é perigoso, não sai daí. E você já deve ter passado por isso, aí você nem liga, você vai. Aí você cai, você se machuca, você quebra um dente, você faz um galo na cabeça, não importa. Você chora, aí começa, e se rala joelho. Aí o que acontece? Você chora,
E aí a sua mãe fala o quê? Eu falei, eu te avisei, eu falei que não era assim. Então, tipo, é exatamente assim com Deus. A gente ignora o que Deus fala pra gente, muitas vezes, e a gente quer fazer do nosso jeito. Não que Daniel tenha feito isso, tá? É outra perspectiva. E aí, a gente aprende com o quê? Com os erros, entende? E eu já passei por isso. Uma vez Deus mandou eu fazer algo e eu não fiz, e aí eu quis seguir o meu caminho, e aí Deus, ele me mostrou que eu estava errado, e aí eu aprendi. Eu falei, realmente, sim, agora eu aprendi a minha lição, eu devia ter confiado em você. E é exatamente assim, a criança, ela se machuca, ela vê e ela pensa, ó, minha mãe estava certa. E aí quando ela for andar naquele caminho, ela ter aquela ideia de fazer aquilo de novo, ela vai lembrar do que aconteceu. E ela aprendeu. Ela viu que realmente que realmente o pai dela estava certo. E a gente é assim, a gente vê uma coisa e a gente fala, realmente Deus está certo. E a gente estava errado. Sempre é assim. Sempre. A gente que está errado. E deu certo. Então, eu acho que assim, Deus, ele não vai nos livrar do problema, dos problemas nossos, mas ele vai nos livrar lá nele. Imagina se Deus tivesse livrado Daniel da cova dos leões. O rei, ele vai lá, vai que ele amolece o coração do rei, alguma coisa assim, não sei. Deus é Deus. E Daniel não vai pra cova. Não seria tão extraordinário como foi na história original. Imagina, ah, como que seria escrito? Daniel foi achado inocente diante do rei, então o Senhor fez lá alguma coisa e Daniel não foi pra cova dos leões e ele viveu feliz para sempre. Lógico que não foi assim, né? Não seria tão grande como foi na história mesmo. Quando Daniel foi à cova dos leões, Deus mandou um anjo para fechar a boca do leão. Olha a grandeza desse acontecimento. Deus se preocupa conosco e ele diz que os seus anjos acampam ao nosso redor para nos proteger e nos guardar de todo mal. Então Deus fechou a boca do leão e isso mostrou para Daniel que ele é como se Deus estivesse dizendo assim: Daniel, eu tô contigo, eu não te esqueci. E a mesma coisa Deus fala com você: oh, esse problema aí vai passar, eu tô contigo. Se possível, se for necessário, eu rasgo um monte no meio para te salvar. Entendeu? E outro acontecimento que confirma isso é no Novo Testamento, que Jesus, ele não livrou os discípulos do barco ou da tempestade. Ele os livrou no barco e na tempestade. Como assim? Se Jesus tivesse dito para os discípulos, ó, não pega esse barco não, daí fica aí na praia, amanhã a gente vai, porque vai ter uma tempestade aí e vocês vão poder se machucar, né? Então fica aí, amanhã a gente vai. Não. O que eles iam aprender com isso? Nada. Então Jesus falou, ó, podem ir, entrem no mar. E aí aconteceu aquela tempestade e eles se desesperaram, eles falaram, meu Deus, já era, a gente vai morrer. E a água entrando, eles tirando a água, mas era muita água, o barco ia afundar, as ondas grandes, pô, aquele barquinho, eles pensaram, meu Deus, a gente vai morrer. E para que isso aconteceu? Para Jesus ver a fé daqueles homens. Ou em paralelo, na parte de Daniel, para Deus ver a fé de Daniel. E é nas aflições, meus amados, onde a nossa fé é provada, onde somos testados para ver se somos fiéis a Deus e vamos permanecer até o fim. Deus disse que Ele não vai te abandonar. Ele já disse isso na sua palavra. Deus não tem compromisso comigo, não tem compromisso com você. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então quando você for falar com Deus, você fala, Senhor, está escrito que o Senhor nunca ia me abandonar. E onde que está isso? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Pronto, você está querendo mais o quê? Deus já disse que está contigo. E é assim. É assim que acontece. Muitas vezes o Senhor não, como eu já estou dizendo aqui, muitas vezes o Senhor não vai nos livrar dos problemas, mas Ele vai nos livrar nos problemas. Creia nisso, o Senhor está contigo. A sua vida está nas mãos de Jesus. Ele não deixa nada passar, Ele não esquece de nada. Então quando você pensa que acabou, Jesus está falando, não está acabando não, está aqui.
Eu tô no controle de tudo, eu não perco o controle de nada. Eu sou Deus e eu vou continuar no controle. Então permaneça crendo e verás a glória de Deus. Está escrito em João 11. Creia e verás a glória de Deus. Creia. João 11:40. Apenas creia. Creia. Entendeu? Ainda, mesmo que tudo saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. Mesmo que você fala, já era, mano. Eu não posso fazer mais nada. Realmente você não pode, mas Deus pode. Deus pode. Ele vai te tirar dessa situação. Como ele tirou Daniel da cova dos leões, como ele tirou os discípulos daquela tempestade. Jesus, ele vai te tirar. Se Jesus segura a boca do leão, Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma os mares, porque ele é Deus. E Jesus ele não perdeu o controle da sua vida. Apenas creia. Continue crendo e verás a glória de Deus sendo manifestada na sua vida, porque Ele é o Senhor. Creia somente. Daniel foi liberto da cova dos leões. Ele recebeu livramento na cova do leão, porque Jesus segurou a boca do leão. Mesmo que indiretamente foi o anjo, mas amando de quem? Pela vontade de quem? Jesus. Aí realmente foi Jesus que parou a tempestade. Ele mesmo disse: mar, quieta-te, vento, vaza, né? E é assim. Jesus, ele continua no controle, ele sempre vai estar no controle. Apenas creia e você vai receber o livramento do leão na cova. Você vai receber o livramento da tempestade. Deus, ele vai usar os seus problemas para que você cresça, para que você evolua, para que você se torne maduro. A gente cresce através de sofrimento. Nas vitórias a gente apenas se alegra, mas nas derrotas a gente vê o que está errado e conserta. Assim é a vida. E Deus usa essas ferramentas e através delas que Ele nos disciplina. É assim que Ele nos disciplina. As ovelhas são assim. Se elas se desviam, o pastor dá uma cajadada nelas ou puxa pelo pescoço. Se continua indo, ele quebra uma perna. Para quê? Para que a ovelha aprenda que ela depende de Deus. Então, dependendo de tudo, apenas creia. Amém. Amém.